Bom dia, nono ano. Bom dia, turminha. Vamos começar a nossa aula hoje e por questão de saúde, estou em casa. Na verdade, estou no reforço da minha esposa, preparando uma aula para tentar passar para vocês da melhor forma. Só um momento. Aí eu... Então, são novos tempos, né? A gente está precisando ter que fazer algumas coisas diferentes. Uma delas é tentar aprender a gravar aula em casa. Então, vou começar a aula de hoje, dia 26 de maio, com a palavra que diz o seguinte: Hebreus capítulo 4, verso 16. Aproximou-se do trono da graça com toda confiança, a fim de receber a misericórdia. Então, nada há mais importante para Deus do que o amor e a misericórdia. Que esses dois ensinamentos, amor e misericórdia, estejam em nosso coração. Espero encontrar vocês na paz de Deus, com muita paciência. Hoje, nós vamos aprender um pouco sobre um novo assunto, intitulado Oriente Médio. Lembre-se, comecei falando sobre a regionalização da Ásia. Fizemos uma aula sobre a regionalização da Ásia, as principais áreas da Ásia, depois vimos a parte física da Ásia, depois vimos os recursos minerais da Ásia, depois vimos nas últimas aulas as principais potências da Ásia, falamos também sobre a população da Ásia, falei sobre as principais potências econômicas da Ásia, coloquei o Japão, a Índia, enfim, a China, Israel. E hoje nós entramos numa continuação do assunto, agora especificamente numa área da Ásia, que é o Oriente Médio. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o Oriente Médio. 2 pontos: as características do Oriente Médio e os aspectos físicos do Oriente Médio. Há uma tarefa que eu passei e coloquei no grupo de vocês ontem. Quem não viu pode pegar agora, pode pegar o celular. E está lá, foram 3 questões para fazer associação entre os países da Ásia e suas respectivas características. A segunda, sobre as características específicas de um grupo de países da Ásia, intitulado de Tigres Asiáticos. E a terceira, perguntando qual a região da Ásia que mais produz petróleo. Essas respostas estão nas aulas, e principalmente na primeira aula do segundo bimestre, quando eu falei na regionalização da Ásia, eu especifiquei, por exemplo, qual a área da Ásia que mais possui petróleo. As aulas passadas vocês respondem isso aqui. Não sei se vocês responderam. Para aqueles que responderam, eu vou agora dar as respostas corretas, explicá-las, as 3, tá? E explicar a primeira parte da aula, como eu falei, que é sobre as características físicas e gerais do Oriente Médio. Então, hoje nós vamos aprender especificamente Oriente Médio. O Oriente Médio é uma porção da Ásia. O Oriente Médio é uma porção da Ásia, na qual tem algumas coisas que são importantes, alguns pontos que têm que ser colocados lá. Então, o que é que vocês vão fazer agora para poder melhorar e ajudar o entendimento dessa aula, já que eu não estou com a estrutura da sala de aula lá do colégio. Estou no reforço da minha esposa. Tem um quadro aqui atrás, né? Então estou aprendendo ainda como gravar a aula em casa. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar lá o caderno e vão colocar resumo de número 4.
Vamos colocar resumo 4. Resumo 4. Resumo 4. E no resumo 4 nós vamos ver o quê? As características do Oriente Médio. Então, vocês vão colocar lá características do Oriente Médio. Então, eu vou explicar ponto a ponto para vocês. Então, recapitulando, vamos ver hoje, nas nossas duas aulas aqui, Oriente Médio, especificamente. O exercício que eu passei, coloquei ontem no grupo do 9º ano, para vocês responderem e eu explicar e corrigir na aula de hoje. Então, vamos ver duas coisas nessa primeira parte da aula. Vocês vão colocar lá, resumo 4 e características do Oriente Médio. Se vocês tiverem com dificuldade de visualização, porque eu acho que está ao contrário, mas eu estou ditando para vocês. Então, eu coloquei aqui, ó, resumo 4 e características do Oriente Médio. Resumo 4 e características do Oriente Médio. Então, eu vou citar para vocês aqui todas as principais características do Oriente Médio, na primeira parte. Na segunda parte, eu vou falar dos aspectos físicos. Vou falar dos aspectos físicos, tá? Então, vamos lá. A aula de hoje está entre as páginas 249 e 250. Então, a aula de hoje está entre as páginas 249 e 250. Abra o livro na página 249 e 250 e nessas duas páginas estão falando de tudo que eu estou colocando aqui nesses dois resumos, na verdade, nesse resumo número 4, letra A e letra B. Portanto, vamos para a letra A. Intitulado de Características do Oriente Médio. Eu estou trazendo para vocês aqui 6 aspectos que marcam o Oriente Médio de uma forma generalizada. Existem outras características, mas vou colocar 6. Portanto, resumo 4, intitulado de Características do Oriente Médio, letra A. Vamos começar com o primeiro aspecto. Então, vocês vão colocar aí que é a região mais conhecida e conflituosa da Ásia. Então, primeiro pontinho, bota aí, região mais conhecida e conflituosa da Ásia, ou seja, é a região mais conhecida e com mais conflitos. Pode colocar assim também, região mais conhecida e com mais conflitos no continente asiático. Esse é o primeiro ponto que tem que ser destacado. Então, vamos lá. Estamos na aula de hoje, resumo 4, falando sobre Ásia. Coloquei ontem no grupo do 9º ano um exercício na qual vocês ficaram de fazer ontem mesmo e eu ia corrigir hoje. Aqueles que fizeram, eu já corrigi. Aqueles que não fizeram, fazem, né? Agora junto comigo, quando eu começar. A primeira parte da aula eu vou falar sobre o nosso novo assunto, que é o Oriente Médio. Dentro do contexto da Ásia, uma das porções no estudo de regionalização é o Oriente Médio. Então, a aula de hoje, Oriente Médio. Então, a letra A do resumo 4, coloquei no quadro, letra A, é características do Oriente Médio. Então, o primeiro aspecto, eu trouxe 6 características marcantes sobre o Oriente Médio. Primeira, bota aí, a região mais conhecida e conflituosa da Ásia, ou seja, a região mais conhecida e com mais conflitos. Eu vou explicar por quê. Por que o Oriente Médio é a região mais conhecida e com mais conflitos? Por 2 fatores muito simples. O primeiro fator que contribui para isso é a quantidade de petróleo. Nenhuma região da Ásia tem tanto petróleo quanto o Oriente Médio. E o petróleo, por ser o motor da economia mundial, ele é olhado para lá com um interesse muito forte. As grandes nações capitalistas do mundo, até mesmo na época da Guerra Fria, as nações que não eram capitalistas olhavam para aquela área e olham para aquela área de uma forma com muito interesse, em virtude da grande quantidade de petróleo.
Segundo, é a região da Ásia e do mundo na que se originou as três principais religiões monoteístas do mundo: judaísmo, islamismo e cristianismo. Há um conflito muito grande de religião ali dentro. E há uma cidade específica, há um estado específico, no caso de Israel, que é um estado muito importante no contexto político e religioso para as três religiões. Por isso que, de todas as áreas da Ásia, nenhuma é tão conhecida dentro do mundo quanto aquela. Segundo aspecto. Portanto, primeiro aspecto da Ásia, como característica geral, do Oriente Médio, perdão, é que o Oriente Médio é a região da Ásia mais conhecida e conflituosa. Segundo ponto, que está internamente ligado ao primeiro, é a região com mais petróleo no mundo. Segundo ponto, vamos colocar da Ásia, né? Região com mais produção de petróleo. Então, o segundo ponto das características gerais do Oriente Médio, você vai colocar, segundo ponto, a região com mais produção de petróleo. Então, segundo ponto, sobre os aspectos gerais da Ásia, resumo 4, letra A, é região da Ásia com maior produção de petróleo. Vou explicar. A região do Oriente Médio não é só a região da Ásia com maior produção de petróleo, é a porção do mundo com mais produção de petróleo. Lembra que eu falei na primeira aula do segundo bimestre? O país que mais tem petróleo no mundo sozinho é a Venezuela. Um dos países que mais tem petróleo no mundo é a Rússia. Mas a região que junto tem mais petróleo no mundo é o Oriente Médio. Ali Iraque, Irã, Afeganistão, né? Então, portanto, segundo pontinho do resumo 4, letra A, região da Ásia com maior produção de petróleo. E isso é que gera muito conflito. Por exemplo, o conflito que houve na época do World Trade Center tinha conotações políticas relacionadas ao ataque que o Bush pai tinha feito ao Iraque, alegando que eles estavam estavam fazendo pesquisa para arma de destruição em massa, e que não era verdade. Eles não tinham tecnologia para isso. Houve um interesse americano de interferir na área para controlar a produção de petróleo da área do Iraque. Terceiro ponto, resumo 4, intitulado Características da Ásia, do Oriente Médio. Terceiro ponto, berço das três grandes religiões monoteístas do mundo. Terceiro pontinho, bota lá, berço. Então vocês vão do jeito que eu estou colocando aqui, ó, das grandes civilizações ou religiões monoteístas. Eu estou ditando porque a visualização no quadro não fica muito boa, mesmo eu tendo fechado ali a porta, mas ainda entrou um pouquinho de sol. Terceiro ponto, resumo 4, letra A, características do Oriente Médio. Terceiro ponto, berço das três religiões monoteístas do mundo. Então agora eu vou explicar. O que é uma religião monoteísta? É uma religião que adora apenas um Deus. A principal e a primeira dela, que puxa as outras duas, o judaísmo ou a religião dos hebreus, do Deus Javé, né? De Abraão, de Moisés. Dela vem o islamismo, religião monoteísta do Deus Alá, profeta Maomé, e também dela, do judaísmo, veio o cristianismo. Então, portanto, aquela região também é muito importante a nível mundial, porque lá nasceram as três religiões monoteístas. O judaísmo mais antigo, o islamismo a que mais cresce no mundo, o cristianismo a que mais tem adeptos. Lembrando sempre que o cristianismo está dividido em cristianismo católico e cristianismo católico e ortodoxo, e cristianismo protestante. Portanto, terceira característica, resumo 4, letra A, sobre o Oriente Médio, berço
das 3 religiões monoteístas do mundo. Quarto ponto. Fortes conflitos religiosos e políticos. Bota aí, quarto ponto. Fortes conflitos. Quarto ponto. Fortes conflitos religiosos e políticos. Então, vou repetir as 4 características até agora citadas sobre o Oriente Médio. Primeiro, região mais conhecida e conflituosa da Ásia e do mundo. Segundo, região com a maior produção de petróleo da Ásia e do mundo. Terceiro, berço das 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Chegamos à quarta, eu vou repetir, fortes conflitos religiosos e políticos. Agora eu vou explicar. Então coloque aí o quarto pontinho, resumo 4, letra A, características do Oriente Médio, fortes conflitos religiosos e políticos. O primeiro grande conflito surgiu na Ásia que perdura até hoje. É um conflito religioso. Perdão, do Oriente Médio. O Oriente Médio é uma pequena região cercada por deserto, na qual todos os países que compõem aquela área são países islâmicos, na qual o seguidor, o muçulmano, tem como principal característica a sua submissão a Allah, Deus. Todos os países são islâmicos. E apenas um que não é, que é Israel, que está na área mais cobiçada do mundo, e que é Israel, que é a chamada Terra Prometida, faixa da Cisjordânia, Gaza, aquela área ali é muito conflituosa. Então Israel é um país judaico, é um país judeu que está cercado de países muçulmanos. Aí está a grande razão para esse conflito. Os países muçulmanos querem dizimar Israel, tirar o judeu dali e entrar na chamada Terra Prometida. Isso você vai entender quando ler a história do povo judeu e do povo islâmico. E Israel tem como grande aliado os Estados Unidos, que continua ali sozinho, cercado de inimigos, mas tem uma tecnologia e tem armas poderosas, e principalmente tem um grande aliado, né? Então, nenhum país muçulmano tem poderio armamentístico de Israel e tem um parceiro como os Estados Unidos, se bem que os países muçulmanos têm bons olhos sobre eles, a China e da Rússia. Por isso que o problema é muito sério. Quinto ponto. Então, quarto ponto, fortes conflitos religiosos e políticos. Quinto ponto. Esses conflitos religiosos e políticos, eles foram responsáveis por esse quinto ponto, que vai ser muito conhecido de vocês, que eu vou explicar agora. Bota aí. Área de atuação dos grupos terroristas. Quinto ponto. Área de atuação dos grupos terroristas. Então, quinto ponto do resumo 4, letra A, características do Oriente Médio. Quinto ponto é área de atuação dos grupos terroristas. Entre eles, o Estado Islâmico, mas há outros, tem a chamada Guerra Santa Jihad, mas vários grupos terroristas de maior e menor importância vêm atuando há muitos anos naquela região. Região na qual a questão religiosa e política é muito séria, e a questão política tem a ver com a questão religiosa. O que puxa os conflitos políticos é a visão religiosa deles, né? Há 2 grupos dentro do islamismo que são opostos, apesar de ser muçulmanos e islâmicos, eles têm visões diferentes. Os xiitas e os sunitas. Sunitas e xiitas são 2 subdivisões de seguidores do islamismo. Os sunitas são menos radicais e os xiitas são radicais, aqueles que defendem a chamada Guerra Santa, matam em nome de Deus. Então, eles querem um Estado teocrático na qual a religião seja a base da Constituição. Por isso que há tantos conflitos lá. Então, quinto ponto, área de atuação
dos grupos terroristas, e causou já muito problema a nível internacional essa atuação dos grupos terroristas lá, como por exemplo o Estado Islâmico, que graças a Deus está perdendo a sua importância, mas ainda existe lá, não com a mesma força, mas ainda existe. E para terminar, a primeira marca de conflito, uma das primeiras marcas de conflitos naquela região é a sexta e última característica geral do Oriente Médio, coloque aí, conflitos por recursos naturais. Sexta, conflitos por recursos naturais. Então, o Oriente Médio tem conflitos por recursos naturais, que é muito escasso. Por exemplo, eles brigam por água, poços de água, mananciais de água. A água é um recurso natural escasso no Oriente Médio, na região de deserto. Lembrando que, por exemplo, a Arábia Saudita, que é um dos países mais ricos do mundo, o país que mais tem petróleo no Oriente Médio, eles usam o petróleo, né, chamado petrodólar, o petróleo, para, por exemplo, dessalinizar a água, que é um recurso muito caro. Portanto, está aqui, resumo 4, letra A, intitulado Características Gerais do Oriente Médio, e eu coloquei 6 aspectos. Nono ano. Repetindo, quem está começando a ver essa aula agora, a aula de hoje é Oriente Médio e o exercício que eu coloquei ontem no grupo. Primeira parte da aula, resumo 4, com a letra A e B. Eu terminei agora a letra A, intitulado Características Gerais do Oriente Médio. Coloquei 6 aspectos. Expliquei cada um. Vou novamente descrever os 6. Primeiro aspecto, região mais conhecida e conflituosa do mundo. Então, quem está agora começando a assistir a aula, coloque lá, resumo 4, geografia, características gerais do Oriente Médio. Primeiro pontinho, área mais conhecida e conflituosa da Ásia. Segundo ponto, coloquei no quadro, região com maior produção de petróleo da Ásia e do mundo. Região com a maior produção de petróleo da Ásia e do mundo. Terceiro ponto, berço das 3 grandes religiões monoteístas. Berço das 3 grandes religiões monoteístas, que são elas judaísmo, islamismo e cristianismo. Quarto ponto, fortes conflitos religiosos e políticos. Quarto ponto, fortes conflitos religiosos e políticos. Quinto ponto, resumo 4, letra A, intitulado Características Gerais do Oriente Médio. Quinto ponto, área de atuação dos grupos terroristas. Lembrem-se que eu estou falando de uma área da Ásia, que é o Oriente Médio. E, finalmente, o sexto ponto, conflitos por recursos naturais. Entre parênteses, coloca água. É o principal recurso natural escasso na região. Por ser uma área de semiárido, uma área desértica, há alguns mananciais, algumas bolsões de vegetação, mas, no geral, é uma área muito seca. Então, eles brigam por água. Então, terminamos aqui a primeira parte da aula que eu coloquei como resumo 4. Características gerais do Oriente Médio, letra A. Características gerais, letra A. Portanto, vamos agora para a letra B. Eu vou apagar aqui o quadro e vou colocar a letra B. Bom, vamos agora para a letra B. E na letra B, do resumo 4 sobre o Oriente Médio, eu vou falar sobre os aspectos físicos, especificamente os aspectos físicos. Então, bote resumo 4, letra B. Letra B. Aspectos físicos. Letra B, aspectos físicos. Vimos a letra A, as características gerais do Oriente Médio. Vimos os 6 pontos que caracterizam. E agora já vamos encerrar essa primeira parte da aula. Já temos 5 minutos. Com a letra B, que é aspectos físicos.
No livro, entre as páginas 249 e 250, estão tudo isso que eu resumi em 2 pontos. Letra A e letra B, intitulado Oriente Médio. Coloquei 4 pontos, existem mais no livro. Eu coloquei os 4 principais pontos que caracterizam o Oriente Médio na sua porção física. Então, letra B, coloca aí aspectos físicos do Oriente Médio. Vamos lá para o primeiro pontinho. Primeiro ponto sobre os aspectos físicos do Oriente Médio é, bota aí, região onde predomina planaltos. Bota aí, região onde predomina planaltos. Ou seja, de todas as formas de relevo do Oriente Médio, os planaltos, pequenos montes, é o que predomina. É uma área cercada de planaltos. Então, primeiro pontinho, região onde predomina planaltos. Uma das áreas mais conhecidas do Oriente Médio, Jesus andou lá, né? Quando ele pregou, o Sermão do Monte, uma área de montanha, ali sobre Israel. Então, lá de cima do Monte das Oliveiras, ele vê lá embaixo a cidade de Israel, né? Via Israel lá de cima. Então, é uma região onde predomina planaltos. Segundo ponto. Existe uma planície lá, tá? Porque, como eu falei para vocês, no recurso, na resumo 1, letra A, o 6º ponto importante foi que ela tem, a região do Oriente Médio, eles têm conflitos por questão de recursos naturais, água. Mas há planícies lá. E uma muito importante, que eu expliquei no início do 2º bimestre, que é na regionalização, nos aspectos físicos, que é a planície da Mesopotâmia. Então, o 2º pontinho, anota aí, pequena planície da Mesopotâmia. Bota aí, planície da Mesopotâmia. Planície da Mesopotâmia. Uma planície muito importante, muito conhecida, que foi naquela região entre 2 rios famosos, o Tigre e o Eufrates, que começa a história da civilização mundial. Então, olha como essa região do Oriente Médio é importante, né? A história do mundo, segundo grande parte dos cientistas, eles divergem, uns dizem que começou lá na região da Mesopotâmia, uns dizem que começou na África. Então, entre a África e ali aquela região do Oriente Médio, que eles fazem praticamente fronteiras, uma parte da África com uma parte do Oriente Médio. A região entre os rios Tigre e Eufrates teria surgido a história da humanidade. Então, o 2º ponto, no aspecto físico do Oriente Médio, a região onde predomina planaltos, que também tem uma planície muito importante, que é a planície da Mesopotâmia, na qual você tem aí sim produção de água, rios, é uma região muito importante ali. Terceiro ponto, que predomina, não é que só tenha ele, é o que predomina, bota aí, predomina o clima semiárido. Terceiro pontinho, predomina o clima semiárido. Você sabe que o clima semiárido é o clima que dificulta, por exemplo, a produção agrícola. E eu falei na aula de ontem, lá na escola, que o solo de Israel, que é o país do Oriente Médio que tem a maior tecnologia, o que mais produz, por exemplo, culturas agrícolas. E o solo de Israel é um solo semiárido como o solo do sertão nordestino. Então aí, nesse terceiro pontinho, clima semiárido. É um clima que predomina em toda a área, apesar de ter outros climas, e você ter a área da Mesopotâmia, né? Mas o que predomina é o clima semiárido, que é um clima quente e seco. Você tem um solo que dificulta a agricultura. E o que é que responde Israel ter uma produção agrícola tão importante? É a questão da tecnologia, né? Onde se irriga, você tem tecnologia para irrigar áreas semiáridas. E o 4º ponto, para terminar,
os aspectos físicos do Oriente Médio, escassa vegetação. Lógico, se eu tenho um clima semiárido, né, eu vou ter provavelmente uma vegetação muito pobre. Então é escassa ou pequena vegetação, escassa vegetação como quarto ponto. Escassa vegetação. Então a vegetação do Oriente Médio, ela é muito pequena em relação às outras áreas do continente. Então tem poucas áreas com vegetações. Você tem, como eu falei agora da cena de Jesus no Monte das Oliveiras, né? Então, terminamos aqui resumo 4, letra B, intitulado Aspectos Físicos do Oriente Médio. Resumo 4, letra B, eu coloquei no quadro 4 aspectos que caracterizam o Oriente Médio e seus aspectos físicos, e agora vou repeti-los. Primeiro, região onde predomina planaltos. Primeiro, aspectos físicos da letra B, da Oriente Médio, região onde predomina planalto. Segundo, pequena planície da Mesopotâmia, muito importante, região, a planície da Mesopotâmia, onde ficam os rios Tigre e Eufrates, onde provavelmente começou a história da humanidade. Terceiro ponto, predomina o clima semiárido. É o clima que predomina sobre o Oriente Médio como um todo. O clima semiárido é um clima com escassa vegetação, quente, baixa umidade, pouca chuva. Então, a questão agrícola no Oriente Médio ela é muito prejudicada pela questão física, a questão climática, a questão da vegetação. E, finalmente, essa parte da vegetação tem uma vegetação escassa. Portanto, terminamos aqui a primeira parte da aula, intitulada de Características Gerais do Oriente Médio, na letra A, e na letra B, os aspectos físicos do Oriente Médio. O que agora a gente vai fazer eu passei ontem questões para vocês, coloquei lá no grupo do 9º ano, tá? 3 questões, e pedi para vocês responderem. Aqueles que não responderam, eu vou dar aqui para vocês 3 minutos para vocês responderem essas 3 questões, que eu acho que tem gente que já respondeu ou começou a responder. A primeira é a de associação, você vai pegar os países do Oriente Médio, eu vou aqui citá-los, como é que foi assim, ó. Faça a relação entre as características e o país de origem. Aí eu coloquei Japão na letra A, Índia na letra B, China na letra C, Coreia do Sul na letra D, Tigres Asiáticos na letra E e na letra F, Israel. Eu coloquei aqui algumas das principais potências do Oriente Médio, do Israel. Eu não coloquei aqui a Rússia. A Rússia mas ela é um país muito representativo na Eurásia, porque ela não é só da Ásia, ela é da Europa. Então, apesar de ser, eu deixei apenas esses 6. O Japão, a Índia, a China, a Coreia do Sul, que também é um tigre asiático e Israel. Aí tinha 2, 4, 6, 9 características. Respondam aí. Alô, Leonardo. Bom dia. Eu estou gravando já, Leonardo. Mas o que a gente você não falou que eu podia gravar, porque ao vivo não deu certo. Oi, fala. Sim. Não sabia que você... Eu estava minha dúvida, você falou que eu podia gravar, eu achei que eu podia gravar na hora que fosse ao vivo, mandava para aí. Então eu tenho que gravar antes para você soltar ao vivo, não é isso? Porque porque eu estou gravando um reforço da minha esposa e à tarde eu não podia gravar porque ela estava tendo aula, entendeu? Então, não sei, né? Tá complicado. Na quinta-feira, que eu vou ter as aulas de ensino médio, então eu vou gravar à tarde, na quarta, para minha filha já mandar para você que não, viu? Eu tô gravando.
Pronto, eu estou gravando 50 minutos da aula do nono ano e depois vou gravar 25 da aula do oitavo. É verdade, me perdoe, eu estou apanhando isso aí, eu não entendi assim, viu? Até porque, como eu falei, eu até pensei em gravar em casa, né? Mas eu acho que aqui no reforço é melhor. E ontem à tarde, a minha esposa estava tendo aula. Hum. Tô já com 35 minutos de gravação, estou fazendo a tarefa. Eu sei, minha filha vai fazer o download e vai mandar para você. Tá bom, então. Tá certo. Tá, já. Então, pessoal, vamos lá. Para quem recebeu ontem as tarefas lá no grupo do oitavo ano, do nono ano, perdão, tinha três questões. A primeira questão dizia o seguinte: faça a relação entre as características e o país. Eu coloquei lá no grupo do nono ano, do celular, estou até com ele aqui. Posso mostrar para vocês. As questões aqui no grupo do nono ano, eu coloquei ontem, às 18h38. Então, a primeira questão foi: faça a relação entre as características do país. Então, tinha 6 países: Japão, Índia, China, Coreia do Sul, Tigres Asiáticos e Israel. A primeira era: forte setor agropecuário. E a segunda, economia do mundo. Então, vamos lá, vamos corrigir. Que país do Oriente Médio tem assim, assinado de acordo com a característica, né? Que país do Oriente Médio tem um forte setor agropecuário e a segunda economia do mundo? Então, vocês iam colocar que forte setor agropecuário e a segunda economia do mundo é a China. Lembrando, a China hoje é a maior economia da Ásia, a economia que mais cresce no mundo, mas é a segunda economia do mundo, ainda está atrás dos Estados Unidos e tem um ponto forte, que é o seu setor agropecuário, que na verdade, antes de se tornar o que ela é hoje, uma potência industrial, a China era uma potência agrícola, em virtude do seu grande desafio, que sempre foi alimentar 1 bilhão de pessoas. O segundo ponto do exercício era, a segunda característica que é assim: país urbanizado, o país mais urbanizado da Ásia, com 91% de população na área urbana. Então, essa característica, ela reporta a letra A, Japão. O Japão é o país mais urbanizado, tem 91,5% de população nas áreas urbanas. Ou seja, de cada 10 pessoas no Japão, 9 estão nas áreas urbanas. Tóquio é um dos centros urbanos mais desenvolvidos e mais populosos do mundo. Terceiro, clima semiárido e forte setor tecnológico. Acabei de falar sobre quem, pessoal, sobre isso? Israel. Israel tem um clima semiárido, assim como os países do Oriente Médio, mas o forte setor tecnológico do Oriente Médio é Israel, que é o país mais desenvolvido do Oriente Médio. Então, forte setor tecnológico e clima semiárido, Israel, letra C. Então, tem, portanto, letra C, Israel, letra E. Israel, letra E. Quarta economia, lembrando que essas questões estão lá no grupo do nono ano, você transcreva lá para o caderno, então use o mesmo celular e coloque as respostas no caderno. Quarto pontinho, quarta economia do mundo e sistema de caixa. Eu não coloquei aí, mas eu tinha que complementar com sistema de caixa, mas tinha lá na tarefa, quarta economia do mundo. Lembra que eu falei quando eu estava falando sobre os aspectos econômicos da Ásia? A Ásia é tão importante que das 4 primeiras potências econômicas do mundo, 3 são da Ásia. Primeiro, Estados Unidos, depois eu tenho China em segundo, Japão em terceiro e hoje a Índia, que passou recentemente a França. A Índia é a quarta economia do mundo. Portanto, essa letra é a letra B, Índia. Então, portanto, nós temos C, A, E, B. Quinto, terceira economia do mundo. Eu falei da quarta economia do mundo e a terceira. A terceira economia do mundo é também o país mais desenvolvido
é o país mais desenvolvido tecnologicamente da Ásia. A tecnologia mais avançada da Ásia é do Japão. Portanto, essa questão aí é a letra A, Japão. Próximo, grupo de grandes exportadores. Isso é uma característica marcante de que país, de que grupo de país acima? Qual desses países acima tem como característica principal, como berço de sua filosofia econômica, serem grandes exportadores? Portanto, essa questão se reporta à letra E, tigres asiáticos. Tigres asiáticos são, em geral, grandes exportadores. Próximo, recebeu forte investimento dos Estados Unidos. Qual foi o grupo de países lá na Ásia que recebeu fortes investimentos? Apesar do Japão ter recebido no período da Segunda Guerra Mundial. Essa questão se reporta aos tigres asiáticos, tá? Então é letra D. Aliás, perdão, letra D é os tigres asiáticos, especificamente um que é Coreia do Sul. Vocês podiam colocar tigres asiáticos também, caberia tanto a letra D como a letra E. Próximo, férias reduzidas, é uma característica dos tigres asiáticos, né? Os tigres asiáticos têm como um dos preceitos da questão econômica, eles têm férias reduzidas, eles têm uma carga de trabalho muito grande. Lembra que eu falei das características gerais dos tigres asiáticos, a questão da rígida disciplina, né? Eles têm uma carga de trabalho bem forte e têm como consequências férias reduzidas. Ó. E finalmente, o último forte setor farmacêutico, também uma característica dos tigres asiáticos. Portanto, ficou assim a sequência: C, A, E, B, A, E, D, E e N. A maioria dos tigres asiáticos, a questão 1, está lá no grupo do 9º ano. Então, eu coloquei essa primeira parte com questões específicas dos países da Ásia no geral, colocando países, os tigres asiáticos, colocando a Índia, a China, o Japão. Né? Segunda questão do exercício, nessa segunda parte da aula, e assim, então a primeira foi sobre a associação dos principais países da Ásia e suas características, coloquei as questões lá no grupo do 9º ano. Segunda questão, o que você tem que fazer? Quem não transcreveu, transcreve no caderno, ou então lê lá no celular e responde no caderno. E eu estou agora corrigindo, como eu coloquei essas questões ontem, para você e disse que ia corrigir hoje. Segunda, descreva as características dos tigres asiáticos. Então vamos lá. Segunda questão do exercício que eu passei ontem, coloquei no grupo. Descreva as características dos tigres asiáticos. Eu vou colocar um a um no quadro e vou explicar na segunda questão do exercício. Então, a segunda questão do exercício, eu vou colocar as características dos tigres asiáticos. Então, vamos lá. Existem várias, mas você pode colocar 4 como as principais características dos tigres asiáticos. Primeira coisa que caracteriza os tigres asiáticos é que eles copiaram o modelo japonês. Eles copiaram o modelo japonês. Primeira característica dos tigres asiáticos: eles copiaram o modelo econômico japonês. E foi isso um dos preceitos do crescimento econômico dele. Segundo, que é a base de toda a economia dos tigres asiáticos, modelo exportador. Segundo aspecto dos tigres asiáticos, modelo exportador. Modelo exportador. Os tigres asiáticos têm como característica principal um modelo econômico exportador, ou seja, eles produzem grande parte para vender para o mercado externo. Foi isso que tornou aqueles países referência na economia mundial. Um modelo exportador. São grandes produtores de tecnologia do grupo farmacêutico, como no caso Taiwan. Terceiro, forte investimento no setor industrial e tecnológico. Terceiro ponto, forte investimento no setor industrial.
forte investimento no setor industrial. Vou explicar aqui. Terceiro pontinho das características dos tigres asiáticos, que é a questão 2 do exercício. Forte investimento no setor industrial. Os tigres asiáticos cresceram no seu setor industrial baseado em 2 pontos. Investimentos do governo e investimento externo, mais precisamente do Japão e dos Estados Unidos. Para ter uma economia forte, referência no mercado internacional, eles receberam uma ajuda financeira, aliás, receberam investimento de empresas privadas e investimentos do governo. Então, o governo investiu pesado na indústria e também abriu para o capital externo para que empresas de fora viessem e produzissem lá, né? E tornou aquela região da Ásia região de referência. Então, quando a gente fala da Ásia, a gente fala do Oriente Médio como uma questão muito importante da geopolítica, fala da China, Japão e fala dos tigres asiáticos, que é um conjunto de países. E, finalmente, o quarto ponto é um ponto ligado à questão cultural, à questão política, é a rígida disciplina. Quarto ponto que foi muito importante no crescimento dos tigres asiáticos foi a rígida disciplina. A rígida disciplina foi um fator e é um fator muito importante para o crescimento dos tigres asiáticos. No geral, o asiático, o japonês, o coreano, o chinês, né? Não o indiano nem tanto, mas esse é o principal: o japonês, chinês, coreano, o pessoal de Hong Kong, né? Então, eles têm uma rígida disciplina como um dos fatores determinantes para o crescimento econômico deles. São muito disciplinados, praticamente não faltam um trabalho, chegam na hora certa, saem na hora certa, né? Trabalham sem reclamar. Então, isso é um ponto importante. Portanto, a segunda questão que vocês devem ter colocado aí, se não colocou, coloque agora, é as principais características dos tigres asiáticos. Eu coloquei 4 no quadro, foram modelo... seguir o modelo japonês, primeiro, segundo o modelo econômico exportador, isto é, uma economia voltada para o mercado externo. Terceiro, forte investimento no setor industrial, principalmente com a ajuda do governo do capital externo. E quarto, a rígida disciplina. Então, esses 4 itens foram de fundamental importância para o crescimento dos tigres asiáticos. E para terminar a nossa aula, a terceira e última questão, que tem a ver especificamente com o nosso assunto de hoje, que foi o Oriente Médio, foi: qual a região com maior produção de petróleo na Ásia? Lembre-se que eu falei, a nível de mundo, você tem alguns países que são importantes na produção de petróleo. O país do mundo com maior produção de petróleo sozinho, se fosse medir sozinho, a Venezuela é o país que mais tem petróleo no mundo. Olha mesmo aqui na América, na Venezuela. Você tem também os Estados Unidos, que tem muito petróleo. A Rússia, muito petróleo. Mas a região do mundo que tem mais petróleo é o Oriente Médio. Quando você junta ali a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Iraque, Afeganistão, tudo aquilo junto, a quantidade de petróleo dali é a maior do mundo. Então a região da Ásia com maior quantidade de petróleo é o Oriente Médio. Por isso que é uma região tão importante geopoliticamente. Escute o que eu estou dizendo, a região do mundo com maior, tanto é que ela é conhecida como barril de pólvora. O Oriente Médio, por ter muito petróleo, por ter as 3 religiões monoteístas mais importantes do mundo, por ter pouca água, né? E por ter praticamente começado a história da humanidade ali, é a região do mundo mais importante no setor geopolítico. Você tem ali os olhos das grandes nações do mundo sobre ela, dos Estados Unidos sobre ela. Então, é uma área muito conflituosa. E tem também o motor da economia mundial, desde a descoberta do petróleo nos Estados Unidos, que virou o motor da segunda revolução industrial, continua na terceira, né? E mesmo hoje, na chamada quarta revolução industrial, a revolução tecnológica, o petróleo continua como a principal fonte, não a única, graças a Deus, mas a principal fonte de energia do mundo. Então, é a área do Oriente Médio com maior produção de petróleo. Portanto, terminamos aqui a nossa aula. Falei hoje para vocês sobre o Oriente Médio especificamente. Depois eu vou mandar para vocês, para quem não recebeu o slide do exercício, mas está, como eu falei, está lá no grupo do 9º ano. Qualquer dúvida vocês tirem comigo, tá? Essa primeira aula talvez não tenha ficado tão legal ainda como deveria, porque eu estou tentando aprender como é que se grava em casa, né? Não estou podendo mais ir para a escola. Então, vamos usar os canais que a gente possa usar para tentar, de uma certa forma, passar.
tentei ser o mais rápido possível, mas breve na minha explicação. Espero ter conseguido, tá? Então, um abraço, bye.